E os principais instrumentos financeiros usados para financiar projetos agrícolas e imobiliários no Brasil vão obedecer a novas regras de circulação de mercado. Em reunião extraordinária, o Conselho Monetário Nacional restringiu o chamado lastro, que é a garantia de valor da maioria dos papéis, e ampliou de 3 para 12 meses o prazo mínimo para as letras de crédito do agronegócio e as letras de crédito imobiliário. E é sobre isso que nós vamos falar, e para entender um pouco melhor como funciona, a gente chama o Marcelo Dias, direto de Brasília. Marcelo, como é que vão funcionar essas novas regras? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a você que nos assiste aqui no Mercado e Companhia. É importante a gente entender como isso vai influenciar no setor do agronegócio, principalmente para quem investe, para quem compra, para quem vende, os players aí do negócio que fazem os business do nosso setor acontecer, Priscila. É o seguinte, só para a gente entender, o objetivo dessa medida é proibir que a emissão desses instrumentos tenham como lastros operações que servem como garantia de títulos que podem ser usados para emissões lá do CRA, que são os certificados recebíveis do agronegócio, e também os certificados aí de recebíveis imobiliários. Para a gente entender, então, como funcionam essas transações, tanto de quem compra, tanto de quem vende, Priscila, nós temos aqui um especialista, né, do mercado financeiro, que é consultor de finanças do agronegócio, ex-diretor de negócio também da Febraban, professor, o Ademiro Vian. Ademiro, boa tarde, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Ademir, para a gente entender um pouquinho melhor, essa resolução aí para limitar o escopo desse lastro, né, foi elaborado a pedido do próprio Ministério da Fazenda. Na prática, como que isso vai impactar para quem faz negócios aí no setor do agronegócio? Bom, essa medida, ou esse conjunto de medidas, né, já era há tempos aguardada aqui pelo setor agro, né? Porque o que a gente vinha observando e vinha alertando as autoridades era de que estavam desvirtuando o mercado financeiro, mais especificamente os bancos, eles vinham desvirtuando os títulos, né? E desvirtuando de que forma? Eles estavam colocando qualquer tipo de lastro em CRAs, em CRIs, em LCAs. Então, pegavam um parecer jurídico e davam uma fundamentação, algumas vezes meia maluca, né? E colocavam esses lastros. E acabava que o recurso estava sendo totalmente desvirtuado. Estavam usando esses títulos do agro para fazer operações bancárias. Ou seja, de uma certa forma, então, aí, tirando os objetivos iniciais, porque a gente sabe como qualquer empresa ou como para qualquer negócio precisa de lastro, né? Para a gente entender melhor, são aqueles recursos que estão ali para executarem os negócios, mas com objetivos afins. Para a gente entender melhor, você acredita que com essa medida que foi inclusive reforçado aí pelo Ministério da Fazenda, a partir de agora a gente vai conseguir entender melhor como que isso vai funcionar para cada empresa que tiver que fazer alguma negociação, que tiver que fazer alguma compra, alguma venda, relacionada até à questão dos imóveis também? Sim, vamos lá. Então, exemplificando, vamos pegar um caso, por exemplo, de LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, que é emitida por instituições financeiras. O que é que estava acontecendo? A LCA foi criada para a instituição financeira vender uma LCA no mercado, lastreada num recebível, num empréstimo que havia feito, numa carteira de recebíveis, para captar dinheiro no mercado para reemprestar para novos produtores, fazer novas operações. E assim tirar a pressão sobre o governo de recursos, né? Então, aumentaria dessa forma os recursos. Esse foi o princípio, foi a origem da criação da LCA. E para isso o governo abriu mão de tributação. Por exemplo, não tem imposto de renda para quem compra pessoa física e não tem IOF nessas operações. Então, o governo aqui abre mão
de uma parte tributária em prol de mais recursos para o setor. Esse foi o objetivo número 1. O que aconteceu ao longo do tempo com a LCA? Os bancos começaram a usar como lastros, por exemplo, o CRA, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Ora, mas o CRA é uma ferramenta que é colocada para captar dinheiro. Então, você pega um CRA, uns recebíveis, entrega na mão de uma securitizadora, ela emite um CRA, capta no mercado e entrega de volta para a empresa aplicar os recursos, né? E esse CRA estava sendo usado como lastro de LCA. Então, estava tendo vamos dizer assim, um derivativo. Eu estava usando o mesmo título para lastrear várias operações. A mesma coisa acontecia com a debênture. Uma debênture, por exemplo, uma empresa coloca uma debênture no mercado. Com a finalidade de colocar uma debênture no mercado? Captar recursos para fazer financiamento, para financiar um investimento ou reestruturar sua dívida, enfim. A empresa coloca uma debênture no mercado com esta finalidade. E o que as instituições estavam fazendo? Pegando esta debênture e lastreando um LCA, ou lastreando um CRA, que é o CRA. De forma que você estava usando um título que já tinha uma finalidade, que já tinha cumprido uma finalidade, que era a de levar dinheiro para dentro da indústria, para o comprador daquela debênture lastrear um novo papel. E com isso você já criaria aí filhotes. Imagina se aquela empresa que emitiu a primeira LCA, ela venha a ter problemas de inadimplência. Ela não vai pagar o CRA, que por suas vezes não vai pagar a LCA, que por suas vezes não vai reembolsar os investidores. Então, além de criar aí vamos dizer assim, um desvio de finalidade que não estava levando dinheiro efetivamente para o agricultor, certo. Esse dinheiro acabava parando na mão do banco e o banco ia emprestar esse dinheiro no mercado financeiro, fazer operações de recebíveis de cartões de crédito, aplicar em outras operações, mas não no crédito rural, né? Então, o sistema financeiro estava se beneficiando disso. E o sistema de mercado de capitais também estava se beneficiando dessas isenções tributárias para moldar essas operações. E o que aconteceu? O governo veio e disse, chega, para e vamos agora recolocar nos trilhos. Só vai poder ser lastro de uma LCA aquela operação que você for fazer de 1 para 1. Ou seja, você capta a LCA e empresta, mas não pegar a carteira de crédito rural, por exemplo, né? Que tem uma lei que determina que os bancos apliquem crédito rural, né? Então, os bancos pegam a exigibilidade e aplicam. E o que acontece com essas operações que ele fez? Os bancos estavam usando essas operações para lastrear uma LCA. Então, no final das contas, o banco pega o dinheiro do depósito à vista, aplica numa operação e depois coloca uma LCA e recoloca o dinheiro no caixa do banco. E vai pegar esse dinheiro e aplicar ele no mercado de capitais, com isenção tributária. Certo, muito bem. Foi isso que foi proibido. Eu quero agradecer. O Banco Central. Eu quero agradecer aí. Quero agradecer muito a sua participação, essa explicação, inclusive, infelizmente o nosso tempo se esgotou, ainda a gente vai precisar aí de mais tempo para a gente poder, oferecer mais informações sobre isso, que é muito importante, porque o que não se pode é desviar essa finalidade. Então, obrigado pela sua participação aqui conosco mais uma vez, viu? Aqui esclarecendo aí para os nossos produtores e para quem trabalha com os players, como se deve ser, como vão funcionar essas regras, que inclusive valem a partir de operações futuras. Obrigado pela sua participação, uma boa tarde, viu? Boa tarde, Marcelo. Estou à disposição para continuar com esse assunto, que tem muita coisa aí para colocar para o governo, viu? Com certeza, Priscila, tem muita coisa sim, até porque são especificações aí que os produtores, os players de mercado têm de ficar atento, porque não pode desviar funções, entender como é que funciona tudo direitinho. Com você em São Paulo. A gente vai voltar com esse assunto, viu, Priscila? Com certeza, a gente te aguarda. Obrigada, viu?